Vou começar primeiro jogando essa responsabilidade toda que a gente estava falando aqui para as empresas e Ok. para as universidades Perfeito. e para as instituições educacionais, porque está atrelada à ODS. ESG é ODS, né, que é Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Dentre eles, a gente tem a redução de desigualdade. A partir do momento que a gente também sempre vai verbalizar nesse local do que o profissional precisa, isso gera no profissional um local de pressão e de ansiedade. Isso era uma outra pergunta que eu falei, bom, mas se a faculdade ensina errado, se o contratante contrata mal, pô, como é que você vai saber o que você tem que entendeu? estudar? Isso gera no profissional um local de pressão e de ansiedade. Então, acho que é fundamental a gente partir para esse local também de isso é uma responsabilidade social, isso é uma responsabilidade global. A gente está fazendo aí um pacto, né, social de reduzir desigualdades e de colocar aí esse local de emancipação para o Brasil e para a população brasileira, trabalhando também com tecnologia. É importante também lembrar que o governo brasileiro ele está realizando uma série de formações de minuta em inteligência artificial e novas tecnologias através da plataforma Gov, né, para que os profissionais eles consigam também se emancipar na forma prática. Mas quais são as áreas? Né? Vou citar algumas. Tá. Ciência de dados, também sou cientista de dados, e o cientista de dados ele não é entendido só como o profissional específico da tecnologia. O cientista de dados ele vai conseguir trabalhar com todos os campos do conhecimento. Por quê? Porque a população em si está gerando uma leva muito grande de dados, uma leva muito grande de informação. E como é que a gente vai conseguir, né, redimensionar isso tudo no futuro? Como é que interpreta isso tudo? Isso que faz o cientista de dados, é a interpretação dos dados, é isso? Um storyteller, ele narra a história dos dados, né? Ele traz uma confabulação narrativa para fazer uma predição de futuro do modelo de negócio de uma empresa. E não vai servir só para o modelo de negócio de uma empresa, né? Vai servir para outras esferas sociais também. Por exemplo, se a gente parar para pensar, durante a pandemia, como que foi catalogado quem vacinou e quem não vacinou, né? Ao mesmo tempo também os dados de mortalidade, né? Enfim, ainda vivo esse luto, por quê? Porque toda vez que eu olho ali para os dados, né, do coronavírus, é muita gente, entendeu? E aí, assim, não é só dado, né? Dado é vida, dados são pessoas, a gente tem esse registro. Sim, é um horror. Eu também perdi familiares, enfim. E aí a gente vai ter nesse processo, né, o designer também, né, o designer UX, ou o X, como alguns chamam, a gente vai ter o design é aquela pessoa que faz a interface, né? Perfeito. Porque o profissional de dados, ele cria lá toda a máquina, o motor, e aí quem põe a capa, assim, a roupa, é o designer. Sim e não. Hoje o designer e o cientista de dados, ele até trabalham muito em conjunto, né? Não há uma diferença muito grande. Mas a experiência do usuário está muito atrelada ao designer, de fato, né? Os aplicativos, quando a gente vai utilizar, como eles nos confabulam o interesse de uso também. A gente pode perceber isso até nos bancos, né? Assim, a revolução do sistema financeiro, porque os bancos digitais são muito mais fáceis, muito mais friendly, né, para você usar. Né? Você pega os bancos mais tradicionais, nossa, parece uma planilha de Excel. Já posso comentar um pouquinho. E o setor de cibersegurança, que é fundamental. Quanto mais profissionais a gente tiver, né? Acho que é isso. Mas é um setor que ele avança numa velocidade absurda, né? Assim, agora a gente tem a coisa da inteligência artificial generativa. Nós que somos leigos não entendemos nada. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Tá, essa parte eu gosto demais. Primeiro que a gente vai ter aqui a inteligência artificial fraca, que são entendidas aí como as inteligências artificiais generativas, e a gente vai ter a inteligência artificial forte, né? Que a gente está falando do sistema de aprendizagem de máquina em sua totalidade. Mas eu acho que é fundamental a gente entender, já retomar a história da internet naquele local, assim, de todos nós estamos utilizando, de alguma forma, inteligência artificial já há bastante tempo, né, com essas plataformas digitais. O que, de fato, a gente tem como complexidade, né, é o viés algoritmo, né, na aprendizagem de máquina, que está muito atrelado aí ao sistema de opressão, né? E tem o livro da Safai Umoja, que é
Ai, meu Deus, algoritmos de opressão. Uhum. E ele vai trazer essa narrativa histórica, né, do que acontece a partir do momento que a gente tem esse viés, né, e de como isso vai afetar a população global em sua diversidade toda. E aí que está a questão, né? A gente tem a discussão da inteligência artificial. Quem é o profissional que trabalha com inteligência artificial? O cientista de dados é o principal profissional que vai trabalhar com a inteligência artificial. O designer de usuário também, sabe? Segurança também. Aí agora a gente tem mais uma nova, que é o engenheiro de prompt. Uau, que é a pessoa que sabe escrever lá e dar o comando melhor para Isso, a escrita pra criativa. inteligência artificial. Isso, Né? e o engenheiro de prompt, ele está muito ligado à ideia da escrita criativa. Então, assim,